Então, boa tarde a todos. Então, começou mais uma gravação do cursinho Pré-ENEM de Biologia, realizada aí pelos bolsistas em Guidiubá. Então, na live de hoje estão a Rosane e Marcone. Então, agora eu deixo a vocês, meninos. Boa tarde a todos e a aula de vocês. Boa tarde, gente. Eu vou iniciar a projeção aqui dos slides. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que mais caem no Enem, que são aqui ó, os ciclos biogeoquímicos, que eu acho, né, que a gente não chegou a, nem eu e o Marconi, nem, digo assim, né, eu e o Marconi, eu sei que a gente não deu essa matéria, mas eu acho que os nossos outros colegas também não. E como a gente viu que é um dos temas que mais cai, e essa é a nossa última aula antes do Enem, com conteúdo, né? Com matéria, então a gente vai falar sobre. A gente vai fazer uma revisão sobre os ciclos biogeoquímicos. Então vamos lá começar. Esses ciclos, né, eles ganharam esse nome porque eles interagem com organismos vivos, né, no caso, que aí dá a parte do bio, né? A fonte dos elementos ela é terrestre, que aí vem a parte do nome onde está gel, e esses elementos eles são elementos químicos, né? Aí vem a parte aí dos químicos, né? Por isso o nome biogeoquímicos. E aí a gente pode perceber que nesses ciclos os componentes bióticos e abióticos eles estão intimamente entrelaçados. E esses ciclos eles podem ser definidos resumidamente como movimentos cíclicos realizados pelos elementos químicos que passam pelo ambiente geológico e também biológico. Esses ciclos garantem que o elemento esteja sempre disponível no ambiente, fazendo com que ele possa ser aproveitado pelos seres vivos, ou seja, acontece ciclicamente, né, igual está aí falando, e passando ali pela Terra, né, o ambiente geológico, e também pelos seres vivos, né, e dessa maneira, então, esses elementos químicos vão estar sempre disponíveis para a gente. Vou iniciar falando sobre o ciclo do carbono. Ele é muito importante para os seres vivos, pois ele faz parte da composição, né, do corpo dos seres vivos, né? Ele é dito gasoso, uma vez que esse elemento está depositado em maior quantidade na atmosfera e os elementos entram e saem da biosfera na forma gasosa. Então, nesse ciclo, a gente vai observar a utilização do gás carbônico pelos seres vivos para a realização da fotossíntese e também a incorporação do carbono às suas moléculas. Os animais que se alimentam dos produtores, né, no caso ali são as plantas, né, que são produtoras de alimentos, os animais eles então vão acabar absorvendo o carbono ali, né, já que eles também se alimentam de seres vivos produtores, né, que, como eu falei, são as plantas que realizam a fotossíntese. E no processo de respiração e da decomposição das plantas e dos animais, o carbono ele é devolvido ao meio na forma de gás carbônico. Aí aqui eu vou colocar tipo um mapa mental, né, uma ilustração para vocês de como que acontece aí o ciclo, né, do carbono. Então a gente vê aí, né, nós temos a biosfera, né, e nós vemos aí que a gente tem, né, a biosfera vai ser aí o conjunto dos ecossistemas, né, que existem no planeta Terra e é composto de litosfera, hidrosfera e atmosfera. E aí a gente vê, desculpa,
nós podemos observar as fábricas aí no canto direito, no canto esquerdo nós vemos aí árvore, o chão aí está repleto de grama, né? Temos aí ovelhas, como exemplo, fazendo pastagem. Então, vamos começar daí, né? Tem as ovelhas que estão se alimentando da pastagem. Então, elas estão se alimentando do CO2, né, do gás carbônico, sequestrado, né, pelas plantas ali, pela pastagem, pela grama. Né? Por quê? Porque a grama ela faz ali a fotossíntese, então ela absorve o gás carbônico. A pastagem ela vai crescer, ela vai sequestrar gás carbônico de novo e fica aí pronta para o consumo novamente. E aí a gente vê também, falando, né, que o solo ele faz respiração, né? E essa respiração do solo, né, que tem o CO2, ele é emitido para a atmosfera. O CO2 ele é absorvido pelas folhas, né, das árvores também, né? E onde vai fazer ali fotossíntese. Também, depois que cai as folhas, cai frutos e vai ser decomposto ali na grama, na terra, vai virar matéria orgânica ali no solo, né? E debaixo do solo também tem as raízes, que são compostas de carbono. Ou seja, as raízes das pastagens, elas também contêm carbono. E elas ficam na parte aérea, para ser consumida a grama, né? Mas aí as suas raízes ficam ali debaixo da terra. E vai fixando carbono ali também. O oceano, ele absorve também gás carbônico da atmosfera, né? E o carbono, ele acaba sendo usado ali na composição das conchas dos organismos marinhos. Então, essa parte ali, junto com a litosfera, vai formando o carbono fóssil, né? Vai ficar abaixo tem a camada da grama, vamos dizer assim, tem essa parte abaixo da grama na terra, onde fica, por exemplo, as raízes das plantas, e abaixo vai ter a litosfera, onde vai ficando esse carbono fóssil. E aí vai sendo armazenado o carbono dos combustíveis fósseis, né? Que depois vão sendo liberados ali através da matéria orgânica, né? E aí o carbono também, quando fala ali sobre a emissão das indústrias, né? O carbono ele precisa de ser mantido em níveis adequados porque é importante para o clima, né? Porque se for liberado em excesso, vai começar a ocorrer desequilíbrio, né? Na camada da biosfera. Vocês desculpem, gente, eu não tô muito boa hoje, não. Aí vamos. E outra coisa, o que acontece? O principal problema aí causado pelo excesso do gás carbônico no planeta, ele já é muito conhecido, né? O gás carbônico ele vai retendo calor nas camadas mais baixas ali da atmosfera. Por isso vai causando um desequilíbrio do clima e aumentando as médias de temperatura, né? Que a gente vê aí. Por isso que o clima está ficando cada vez mais quente. E o clima está tão desequilibrado. Você vê que época mais de chuva, igual a gente está vendo agora, é dezembro e janeiro.
e começou esse mês, né? Então, a gente vê que vai desequilibrando por causa disso. E também acontece aí que, por exemplo, na água, o CO2 vai diminuindo o pH da água. E aí, quanto menor o pH, mais ácida a água vai ficando. Então, pode ser prejudicial, né, para a saúde, tanto nossa, que consumimos água, quanto dos seres que vivem nas águas, né? Então, vamos passar para o próximo ciclo geoquímico, que vai ser aí o ciclo do nitrogênio. Esse é um ciclo que também é gasoso, né, como o do carbono, e ele se destaca porque o nitrogênio ele aparece de maneira abundante na atmosfera. Só que ele não pode ser captado pela maioria dos seres vivos, né? Nem todo ser vivo consegue captar o nitrogênio. Apenas algumas bactérias e as cianobactérias elas são capazes de retirar o nitrogênio atmosférico e utilizar. Algumas bactérias elas podem ainda disponibilizar esse elemento para as plantas e, consequentemente, para os animais por meio da cadeia alimentar, né? Porque aí, se a bactéria disponibiliza o elemento no solo, as plantas vão lá e absorvem, e os animais que se alimentam dessa planta vão estar ali também absorvendo nitrogênio, e na cadeia alimentar aí sempre tem outro animal alimentando do outro, então quer dizer, esse nitrogênio vai sendo repassado de alguma forma. Agora eu vou falar para vocês do ciclo aí, mostrar na imagem, né? Então nós vemos aí que nós temos o nitrogênio na atmosfera, né? E a primeira imagem nós vemos, né, que tem os numerozinhos aí para a gente ir acompanhando. 1A, nós temos bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes de leguminosas. E também temos bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Aí o que acontece aí em 2? A volatilização em forma de amônia, né, NH3, que depois pode se transformar em íon amônio, né? Vamos primeiro dar uma olhadinha também aí no 1B, que nós vemos aí, desculpa, que nós temos os seres decompositores, né, fungos e bactérias. Podem ser eles aeróbicos e anaeróbicos, que podem estar aí nas plantas, nas raízes, né, das plantas, podem estar no solo e dependendo até dentro aí do organismo de animais, né? E aí eles vão decompor, né? Vamos fazer a decomposição ali da matéria orgânica. E o que acontece? A gente vai ver aí no terceiro, no 3A, que a gente tem as bactérias nitrificantes, que vão fazer a nitrificação aí, né? Vão utilizar o íon amônio, né? Que esse íon amônio, igual eu falei, ele acontece aí a decomposição pelos fungos e bactérias aeróbicas e anaeróbicas, né? Do nitrogênio que foi liberado aí no solo ou na matéria orgânica, igual eu falei, vira amônia, depois íon amônio, e aí essas bactérias nitrificantes vão transformar o íon amônio no íon NO2-, que, se eu não me engano, é nitrato. E aí, o João Paulo pode me corrigir se eu estiver errado. E aí as bactérias nitrificantes também, outras, né?
no 3B, elas podem transformar nitrato em nitrito, que esse nitrito pode contribuir para lixiviação do solo e esse nitrito depois também pode ser absorvido pelas bactérias desnitrificantes, que aí vai acabar liberando para o solo e indo para as águas em forma de N2O e depois transformado em nitrogênio. Outra coisa que eu ia falar também não, acho que é isso, né? Que tem a chuva também, né? Que a chuva vem cheia de elementos químicos também, né? Aí cai no solo, aí vai acontecer aí dele, em um B aí a gente vê, ele vai para o solo, às vezes em forma do nitrato, né? E que aí vai ser utilizado pelas bactérias nitrificantes, né? Igual eu tinha falado. E em 2, que a gente vê aí, acontece a volatilização, que a gente tem aí a amonificação, né? Que o N2 se torna amônia, ele pode ser volatilizado, né? Para o ambiente, ou ali para o solo, ou se não, acontece aí a nitrificação, né? Que ele passa para íon amônio e depois vai ser nitrificado pelas bactérias. Enfim, esse aí é que nós vemos que é o ciclo do nitrogênio. E agora nós temos aí o mais famoso, né, que é o ciclo da água, que ele também é essencial para a vida, assim como os outros, né? E nele a gente pode observar a formação de nuvens, graças à evaporação da água de rios, lagos e mares, e a evapotranspiração dos seres vivos. E o vapor gerado nesses processos, ele vai subir até as camadas mais frias da atmosfera, onde vai se condensar e formar as nuvens. Depois, as nuvens carregadas caem, né, na forma de chuva, neve ou granizo. E a água, ao voltar para a superfície da Terra, pode atingir os lençóis freáticos, rios, lagos, mares, ou ser utilizada pelos seres vivos, como nós vamos ver aí na imagem, né, mostrando aí mostrando a ocorrência do ciclo da água, né? A gente vê aí, ó, a chuva sobre a terra, chuva sobre o mar, a água do mar pode ser evaporada, o vapor de água ele pode ser levado pelo vento, a água do subsolo também pode evaporar juntamente ali com a evapotranspiração e a respiração dos seres vivos, né? Formando as nuvens, e depois as nuvens se tornam chuva, né? E aí a água da chuva ela vai ficar disponível para os seres vivos, ou ela vai para os lençóis freáticos, rios, lagos e mares, né? Então, gente, aí terminou a parte da teoria da revisão aí sobre os exercícios, sobre o ciclo biogeoquímico, e agora nós vamos para a parte dos exercícios com Marconi. Boa tarde, pessoal. Eu vou passar a apresentação para vocês. Deixa que eu passo aqui, Rosane. Então tá, eu vou parar a apresentação aqui. Apareceu aí? Apareceu. Ô, gente, só falar uma coisa também. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Igual eu falei, hoje eu não estou muito bem. Não sei se ficou muito claro para vocês o que eu disse, mas qualquer coisa pode falar no chat, tá? Que a gente tira as dúvidas. Pode começar, Marconi. Então vamos lá, pessoal, para a questão número 1. Essa foi retirada do Enem de 2015. Então,
Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, enxofre, fósforo e nitrogênio, e também do oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o letra A, fósforo, B, enxofre, C, carbono, D, oxigênio e letra E, nitrogênio. Um tempinho para vocês aí. Letra C, carbono. Não. É a letra D, oxigênio, galera. O que acontece? Se a gente voltar, por exemplo, aqui, ó, nesse do ciclo do nitrogênio, a gente vê, ó, NO2 menos, NO3 menos, N2O. No carbono tem CO2, tem o CO3 também, tá? Então, isso é meio que um macete de química até. O oxigênio é um átomo muito comum, ele está em várias moléculas, né? Nessa questão de bio, né? Ele está muito presente, tá? Possivelmente, até se a gente estiver estudando coisas inorgânicas, né? Por isso que eu estou falando que é um macete de química. Se a gente estivesse estudando coisas inorgânicas, ainda teria bastante moléculas de oxigênio, né? Nesse macete de química, teve uma época que eu estudei mineração, e um professor me disse que o ferro, ele puro, né, sem estar associado com FO2, FO3, FO4, né, o ferro, só ferro, ele nem existe no planeta Terra. Se tem, tá em algum museu porque caiu de algum meteoro. Tá? É meio engraçado isso até. Só existe alienígena, né? Nessa questão do ferro, né? Mas é um macetinho aí de química para vocês, tá? Então a resposta seria a letra D. Vamos passar para a próxima. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, garantem que os elementos circulem pela natureza. Entre as afirmações a seguir, marque aquela que melhor explica o papel dos decompositores nesse ciclo. No caso, bactérias e fungos, né, pessoal? Letra A. Os decompositores garantem a fixação dos elementos químicos no solo. B. Os decompositores, ao degradar os restos de seres vivos, garantem espaço para que novos nutrientes sejam adicionados ao ambiente. C. Os decompositores permitem, ao decompor os restos, que substâncias presentes nesses seres possam ser utilizadas novamente. E letra D, os decompositores permitem que o fluxo de energia ocorra em vários sentidos. Mais um tempinho para vocês. O pessoal está na dúvida da letra C, que é a resposta correta. Então, os decompositores permitem que substâncias presentes nesses seres possam ser utilizadas novamente. Seria uma coisa
errada falar assim que garantem a fixação dos elementos químicos no solo, por exemplo, na letra A, né? Porque essa fixação vamos supor, você estaria falando, né, na parte geo, né, em vez de bio, uma coisa que foi fixada na rocha, e nem faz muito sentido, porque a formação de uma rocha, ela acontece em milhares e milhões de anos, então já não faz sentido. A letra B também não faz sentido. Garantem que espaço para que novos nutrientes sejam adicionados ao ambiente. Novos nutrientes, não. A questão está errada nisso aí. Novos nutrientes. Você imagina que você, ser humano, né, você imagina que você, ao se alimentar, aquele átomo, em específico, aquele átomo de carbono, é até engraçado pensar nisso também, aquele átomo de carbono que estava na sua comida, no seu arroz, depois você expeliu ele voltou para a Terra, a Terra passa esse nutriente de forma de decomposição química e biológica também para as plantas são predadas por insetos, esses insetos são predados por pássaros, e depois esses pássaros são predados por uma cobra, e depois um pássaro um pouco maior, e depois você vai e come esse pássaro. Então, esse elemento químico, esse carbono, esse átomo de carbono, ele volta para você de novo em algum momento. Pode ter certeza disso. Então, seria a letra C. Possam ser utilizados novamente. Né? É isso que faz mais sentido. 3. Dos fatores citados abaixo, não é considerado essencial para a ocorrência de um ciclo biogeoquímico. Existência de seres vivos, movimentação de um elemento químico pelo meio ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema, reservatórios do elemento químico, participação do ser humano e participação de organismos vivos. Lembrando, pessoal, que os fatores citados, qual deles não é considerado essencial? Vou dar um tempinho para vocês. Essa, no caso, pessoal, seria a participação do ser humano. Essa questão ela é um pouco de pegadinha, tá? Porque, às vezes, na ciência, é muito dito assim, que o ser humano é um animal que tem muito ego, né? Aí essa questão ela cai um pouco assim de pegadinha. Por exemplo, participação do ser humano não é considerada essencial. Imagina esse ciclo que eu acabei de citar. A grama pega os nutrientes. Vamos desconsiderar, tá, pessoal, as bactérias e fungos ao longo do processo, mas os nutrientes são pegos no solo, já decompostos, pelas plantas, que são predadas por insetos, que são predadas por aves, que são predadas por cobras, que são predadas por aves ainda maiores. E vamos supor que o ser humano nem se alimenta dessas aves grandes, né? Nem tem o costume de se alimentar dessas aves grandes. Então, ele não vai entrar no ciclo, tá? A gente tem que pensar assim, meio que um macete e uma pegadinha ao mesmo tempo, essa questão. O ser humano, ele está no topo da cadeia alimentar, mas por causa da sua tecnologia, né? Vamos dizer assim, bem coisa mais moderna, dos 45 do segundo tempo mesmo.
porque a gente não se alimenta de certos animais, né? Então, não é necessário que tenha a participação do ser humano. E existem ecossistemas tão isolados no planeta Terra que nem ser humanos lá convivendo não existe, tá? Por exemplo, algum ecossistema das geleiras, por exemplo, com ursos polares, peixes que aguentam temperaturas muito baixas, né? Então, nem ser humano lá não tem, né? Então, isso é meio que uma pegadinha, essa questão. E no caso da letra E, que vocês tiveram dúvida aí, participação de organismos vivos. Então, é biogeoquímico, então teria que ter algum organismo vivo. É um tanto quanto essencial. Vamos passar para 4. Essa é do Enem de 2009. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca, letra A, aumento da porcentagem de carbono contido na Terra, letra B, redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores, letra C, aumento da produção de carboidratos de origem vegetal, D, aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera e letra E, redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Vou dar um tempinho para vocês. Quem falou letra D acertou, tá? Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Bom, essa questão, ela mistura de uma forma bem interessante com uma parte bem mais puxada para a geografia mesmo, né? A atmosfera, ela meio que, digamos assim, ela meio que não envolve o subsolo, tá? Como é que eu vou dizer isso? A atmosfera, ela não está envolvendo essa coisa do subsolo. Aí você vai tirar esse carbono, que é grande, uma grande quantidade densa, né, porém limitada. Aí você vai fazer vários processos para transformar, e depois vamos supor, a gasolina dos automóveis vai virar gás carbônico também. Você está tirando uma fonte que ela não está sendo utilizada para nada e está jogando no ar. Ela não estava no ar, né? Ela não estava tendo uso nenhum para aquilo ali, né? Então, é uma coisa que estava isolada, tá? Poderia ter algum outro uso, mas a gente está... É uma questão até de conscientização. A gente está tirando uma coisa que estava dormente, debaixo da terra, está jogando no ar. E está poluindo cada vez mais o ar, né? E está aí aumentando o carbono presente na atmosfera. Esse carbono estava dormente, vamos dizer assim. Estava inativo, tá? Aí a gente tira ele, transforma em gasolina e fica queimando isso, né? Vamos para número 5, de 2015.
O nitrogênio é essencial para a vida, e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem na forma livre ou simbiontes com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela letra A, absorção do gás nitrogênio pela respiração, letra B, ingestão de moléculas de carboidratos vegetais, letra C, incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida, letra D, transferência da matéria orgânica pelas cadeias, letra E, protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Vou dar um tempinho para vocês. Bom, galera, essa aí é também a letra D, tá? Várias letras D hoje, né? Então, se deve pela transferência da matéria orgânica pelas cadeias. Os seres vivos, no caso, os animais, né, eles não conseguem essa absorção, por exemplo, na letra A, né, absorção desse gás nitrogênio pela respiração. Ele pode até vir na sua respiração, mas você não consegue absorvê-lo. A gente está atrás de oxigênio, né? O caso seria a transferência da matéria orgânica pelas cadeias, seria que nem a gente explicou aqui, né? Um animal se alimenta do outro até esse elemento for até esse elemento ser passado de um para o outro, né? Por exemplo, a letra E também, que foi citada aí, protocooperação com micro-organismos fixadores de elementos. Então, está bem explícito, né? Animais garantem suas necessidades metabólicas. Essa questão, essa letra E foi uma pegadinha, assim, porque faz sentido, mas não para animais. Quem faz isso são as plantas, né? Plantas que às vezes não conseguem fazer fotossíntese não, aliás, estou falando errado. Tem alguns fungos, né? Fungos, tá, galera? Não é plantas. Fungos não conseguem, tá? Pegar a energia solar e fazer fotossíntese, tá? É isso que acontece. Por exemplo, o líquen, tá? Que a gente vê muito nas árvores aí. Qualquer lugar tem líquen. O que acontece? O líquen, num dia mais quente, ele é fosco, ele não passa luz por dentro dele. Num dia mais úmido, de madrugada, geralmente, quando você observa ele de manhã, ele está um pouco transparente, aí essa luz passa por dentro, vai ter uma simbiose ali, tá? Com uma bactéria que faz uma fotossíntese, e aí que acontece,
a fotossíntese, e um passa energia para o outro. Um passa o nutriente, o outro passa a energia da fotossíntese, aí fica nessa. Isso realmente acontece, mas não com animais, tá? Então, galera, para hoje é só. Temos aqui o gabarito. E é só isso mesmo. Vamos mandar bem no Enem aí, eu torço por vocês. Espero que vocês tenham ido bem no primeiro dia também, e espero que vocês tenham uma boa tarde também. De resto, é só. Alguém tem alguma dúvida, gente? João Paulo, eu acho que pode finalizar a gravação. Então, um recado antes, então, né, gente, como está sendo aí nossas últimas aulas com relação aí às atividades do Enem, do PISM, né, agradecer desde o começo a participação de todos, né, principalmente da Maria, do Tiago, que sempre estão conectados, sempre participando das lives, né, fazendo correção das atividades. Igual essa última aí, ela envolveu tanto a área da química quanto a biologia, meninos. E geralmente costuma cair muito, tá? Diagrama aí com relação ao ciclo do carbono, do nitrogênio, da água, tá? Porque a Terra é um sistema fechado. E eles estão sempre em movimento, em transformação, participando dos seres vivos, né, impactando no aquecimento global, na chuva ácida e o aumento das atividades industriais, o uso do petróleo, vocês viram aí. Né, o Enem, hoje em dia, ainda mais as questões relacionadas à química e biologia, bioquímica, é muito contada. Tá? Principalmente essa voltando ao meio ambiente, a preocupação, a preservação, as mudanças climáticas provocadas pelo homem. Então, fique sempre ciente dessas dicas, tá? Que os professores, tanto aí a Rosane quanto o Marconi passaram para vocês, tá? São ótimas questões, ótimo material. Algum desses esquemas aí, igual o ciclo do nitrogênio, eu utilizo nas minhas aulas de química orgânica, porque estão presentes, por exemplo, no DNA, nas proteínas, tá? Faz parte da constituição dos nossos corpos. Então, aproveitem bem essas aulas que a gente postou. Elas vão estar lá numa playlist no YouTube, caso vocês queiram futuramente, porque quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão ver que vocês vão precisar rever todos esses conceitos do primeiro ano, tá? E essas aulas são excelentes por conta disso. São aulas curtas, breves, mas que tem muito conteúdo envolvido, tá? E também segue a gente nos canais do Se Liga na Educação, Ligados na Ciência, tá? Logados, né? E também fazer parte aí do nosso grupo, tá, gente? O PIBID, ele vai estar renovando o ano que vem, vocês vão estar no segundo ano e podem aproveitar até de forma presencial, tá bom? Então, um abraço a todos aí, eu vou desligar então aqui a nossa gravação, que eu acho que eu falei até demais, mas é uma das últimas aulas